Pra gente começar esse vídeo, eu preciso explicar pra vocês uma coisa, tá? No ano de 2025, eu coloquei como meta que eu precisava furar a minha bolha, que eu precisava realmente expandir todo o meu ciclo de atuação, eu precisava expandir principalmente habilidades que eu tinha que estavam escondidas dentro de um outro nicho, eu precisava realmente colocar pra fora o que eu mais queria fazer na minha vida nesse momento, que era realmente atuar com empresas, marcas e pessoas que precisavam se posicionar dentro do digital para vender. Beleza, entendendo isso, entendendo essa minha meta, eu preciso explicar para vocês como que eu fiz, e a primeira coisa que foi a mais determinante para eu conseguir faturar 100 mil reais em um único mês. Isso já vem sendo recorrente, tá? Desde quando eu comecei, e eu me senti na obrigação de poder explicar isso para vocês. E cara, tem uma coisa que eu julgo como a ação mais séria referente a isso, que não é simplesmente tu idealizar e tu executar. Não é simplesmente tu pensar e tu correr atrás do teu sonho. Não é simplesmente uma coisa lúdica, tá? Mas é o quê? É a palavra... são duas palavras, na verdade. Intercâmbio intelectual. O que é o intercâmbio intelectual? É quando tu te relaciona com alguém que esse alguém já fez ou faz o que tu quer fazer, e essa pessoa te ajuda a chegar em determinado resultado ou em determinado momento. É quando esse relacionamento tu acaba convivendo com essa pessoa e essa pessoa te dá os caminhos para te chegar até esse momento, entende? Até o teu objetivo. Então, o intercâmbio intelectual nada mais é que tu alugar a ideia e a cabeça de uma pessoa que tem mais experiência que tu e que principalmente já tem resultados muito maiores que o teu e que já viveu o que tu tá vivendo. Ah, Rodrigo, mas isso é tu comprar acesso, isso é tu comprar conhecimento, isso é tu comprar estar em alguma mesa onde se tu não pagasse tu não estaria. Sim, é isso. É tu comprar acesso. É tu poder estar perto de pessoas e poder ser orientado por pessoas, obviamente, né, que de uma forma clara, de uma forma efetiva e principalmente de uma forma onde não fira a tua verdade, os teus princípios. Isso é a coisa mais valiosa que fez eu realmente entender como que eu poderia faturar 100 mil ou mais em apenas um único mês. Não é da noite pro dia. Existe um processo para isso acontecer. Só que isso é uma coisa tão poderosa, gente, que existe um passo a passo, obviamente. Existe um processo que tu tem que seguir. Existe muito de tu entender como que o mercado tá se comunicando e como que o mercado tá consumindo. Só que isso é o mais poderoso de tudo. É tu alugar o tempo, a experiência e alguém que possa te ajudar a chegar nesse lugar. Então eu entrei para uma mentoria chamada Sparks, que é a mentoria da Isabela Mate e do Luan Assis, tá? Que é o marido da Isabela. E isso acabou mudando o meu nicho de atuação, acabou mudando o meu posicionamento, eu acabei entendendo o que eu realmente fazia e principalmente qual que era a minha zona de potência e fora tudo isso, que isso tudo é dado, isso tudo é uma parte psicológica muito forte também, eu precisei me desprender de muita coisa, eu precisei mudar a minha vida em outros âmbitos também, não apenas na parte profissional, só que o mais sério disso tudo é depois que tu entende o processo, depois que tu tem tudo claro de quem tu é e os teus objetivos e o que tu precisa fazer, sim, o como tu fazer, o processo, a validação, para ti realmente entender se o teu produto e se aquilo que tu te propõe vai fazer diferença na vida das pessoas e realmente, se fazer diferença na vida das pessoas, tu vai conseguir replicar isso em escala e obviamente que esses 100 mil ou 200 mil ou qualquer número é só uma questão de tempo até tu conseguir impor isso tanto no teu trabalho, na tua vida pessoal, na tua vida profissional, com a tua família e... Me perdi, mas tu vai conseguir entender isso e tu vai conseguir replicar isso e principalmente validar isso, porque tudo precisa passar por validação. Então, muitas vezes o empresário, a marca ou a pessoa física, ela se perde porque tu conseguiu um certo resultado que foi um fato isolado, que foi alguma coisa que tu não conseguiu validar em grande escala e tu acredita
que aquilo que tu acabou fazendo, que aquele teu sucesso desse fato isolado é uma realidade, que é uma coisa validada. Só que não, quando tu não valida isso em grande escala e principalmente por um certo tempo, acaba que isso foi só um fato isolado. Foi alguma coisa que tu pode ter contado com sorte, tu pode ter contado com um fator externo também que tu não contabiliza muitas vezes, porque tu só consegue entender a transformação que tu causou em certo momento. Então, por que eu tô falando isso? Porque quando tu entra num processo sério, num processo onde a tua validação depende muito do resultado que tu dá para tal marca e do resultado principalmente de exposição e financeiro para aquela empresa, tu consegue entender que aí sim, quando tu faz isso em grande escala, com marcas diferentes, tu consegue entender que o teu produto realmente é um produto validado e que é só uma questão de tempo, de trabalho e principalmente estratégia para te conseguir chegar em mais gente, em mais escala. Então, o que eu posso falar para vocês é vocês comprarem acesso. Vocês sentarem em mesas com pessoas que sabem mais que vocês e que podem realmente agregar mais para vocês. O que acontecia muito é que no meu antigo nicho de atuação, em todos os lugares que eu chegava, todas as reuniões, qualquer lugar, enfim, qualquer coisa que eu iria fazer, as pessoas sempre paravam e me ouviam. Então eu sentia que eu estava agregando para aquelas pessoas, entende? Isso é muito bom, eu gosto muito, eu tenho essa veia de educação e de gostar de ajudar, uma parte de ser generoso, digamos assim. Até eu tô tratando isso em terapia e eu consegui entender que isso é uma grande potência da minha parte, essa questão de querer ajudar, de querer ser generoso, digamos assim. Então acabou que eu muitas vezes eu saía satisfeito dessas reuniões, saía satisfeito desses encontros, porém eu saía satisfeito entendendo que eu agregava muito para aquilo e para aquelas pessoas. E, gente, isso não é uma falsa modéstia, tá? Isso não é, eu não tô falando isso para agregar valor ao meu trabalho, a tudo que eu já fiz. Não é isso, tá? É simplesmente um fato. Eu constatei que as outras pessoas estavam se beneficiando e tá tudo bem referente a isso, só que eu consegui entender que por um certo tempo eu não conseguia evoluir. Eu não conseguia evoluir muito. Eu não conseguia dar um passo maior. Eu não conseguia mudar de prateleira, digamos assim. Eu não conseguia mostrar mais coisas que eu poderia fazer, porque aquilo estava muito fechado para um certo público e para um certo nicho, saca? Então eu acabei começando a notar que, cara, eu preciso de alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu sempre fui muito inquieto enfim, referente ao meu trabalho, referente a tudo que eu faço. E eu acabei pensando assim, cara, eu acredito que chegou o fim da linha para mim, nesse nicho, momentaneamente, pelo menos. E eu preciso alçar voos maiores, entende? Daí, quando eu me dei por conta disso, eu comecei a planejar e comecei a idealizar o que eu iria realmente fazer no ano de 2025. E eu busquei essa mentoria, busquei sentar em novas mesas, busquei novos laços, busquei novas pessoas para me orientar e para eu me relacionar. E, cara, isso é uma coisa poderosa tão poderosa que eu nem consigo dimensionar para vocês, para todo mundo que é inscrito nesse canal, que me segue no Instagram e todas as redes sociais. Eu não consigo dimensionar para vocês o quanto isso faz diferença, o quanto isso realmente é sério e é verdadeiro e principalmente o quanto isso pode mudar na vida de vocês, certo? Sempre quando a gente fala sobre isso, a gente pode ficar um pouco com medo referente a investimento, referente a valores e tudo mais. Só que, cara, se precisasse investir pelo menos 2 ou 3 vezes a mesma coisa que eu investi, estou investindo ainda, eu te indicaria a investir, porque faz muita diferença. Cara, é brutal como faz diferença. Então, gente, mudem as mesas, comprem acesso, façam intercâmbio intelectual, se relacionem com pessoas que já tiveram o resultado que vocês querem ter e que vocês idealizaram para ter. Esse é o conselho desse vídeo. Não sei se pode ser um conselho ou não, tá? Mas isso é o que eu quis passar nesse vídeo, tá, gente? Então é isso. Aqui na descrição do vídeo tem um formulário de aplicação para se tu quiser entrar na lista de espera do meu programa de acompanhamento, que é o Red. Então, só preenche ali ou me chama no direct do Instagram, que tu vai falar comigo mesmo, não é com a minha equipe, tá? Eu tenho equipe, mas lá tu fala comigo mesmo. E é isso. Um abraço